é só o Pai. Então nós temos que andar segundo a visão do Kairos de Deus, e não do plano dos homens. Nós não podemos perder essa dimensão. Então vamos pensar um pouco em relação a isso. Por que existe essa diferença de visão quanto à urgência da vida? Se esse é o tempo que nós temos para colher o que foi plantado, e esse é o desafio que está sobre as nossas vidas, então por que existe essa diferença? Em primeiro lugar, por quê? Você pode ver comigo? Porque as nossas prioridades diferem das prioridades de Deus. Por isso que a gente diz, ainda não chegou. E por isso que Deus diz, já está pronto. Porque as nossas prioridades são diferentes das de Deus. Os discípulos estavam preocupados com as necessidades físicas e temporais de Jesus. Eles tinham saído para comprar comida. E Jesus ficou aguardando. E nesse tempo em que Jesus ficou aguardando que eles retornassem com comida, Jesus encontrou-se com a samaritana. Jesus viu a sede e o anseio daquela mulher. Jesus conversou com aquela mulher sobre as dúvidas que estavam no seu coração. Jesus falou com aquela mulher em relação aos projetos eternos de Deus, que eram completamente diferenciados dos projetos do homem. Se o homem precisa nem trabalhar no tempo como no mundo, Jesus disse, tem que trabalhar em espírito e liberdade. Se os homens colocavam ali, este e aquele pode ouvir, este e aquele são os amigos de Deus, mas esses são rejeitados. Jesus disse, eu vim para saciar a sede. E quem quiser vier a mim beber, nunca mais vai ter sede. Se é homem, se é mulher, se é judeu, se é samaritano, Jesus não entra nesses méritos. Ele simplesmente diz, aquele que tem sede, aquele que beber da água que eu tenho para dar, jamais terá sede novamente. Os discípulos saíram da preocupação temporal no físico, no existencial. Mas o coração de Jesus se concentrava em vidas e necessidades humanas. Pode ser que Jesus tivesse fome antes e que ele tenha dito aos discípulos assim, vão à cidade, comprem pão, tragam pastas, que eles construíam muito, tragam algumas coisas para que a gente possa comer, porque eu tenho fome. Mas quando eles vão, a necessidade daquela mulher mudou o estado do coração de Cristo. Então ele se concentrava no que era realmente importante, prioritário. O que era prioritário para Jesus naquele momento era estar preparado para saciar a fome espiritual daqueles homens, aquela samaritana que foi pregar o Evangelho. E que voltariam com ela curiosos para saber quem era Jesus, curiosos para saber o que ele poderia fazer por eles, querendo entender se ele era verdadeiramente o Messias. E Jesus sabia que ela voltaria trazendo outras pessoas tão sedentas quanto ela, tão doentes na sua alma, tão feridas no seu espírito, tão entristecidas com os preconceitos, com as lutas, com os afazeres diários. Outras pessoas que queriam ser confrontadas com a verdade do Evangelho não sabiam. Então ele abre mão das suas necessidades para que ele possa atender às necessidades espirituais da humanidade. E ele diz, eu agora não vou comer. Jesus diz, eu tenho uma outra comida. E a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que essa é a comida de Jesus. Essa é a prioridade. E amados, se nós queremos alcançar o Brasil e o mundo com a pregação do Evangelho, nós temos que mostrar o foco das nossas prioridades. Quantas vezes as nossas prioridades estão em dar conforto, em dar segurança, em poder
para a nossa família e para a nossa igreja. Pastores que estão ali, nem essa preocupação, isso não é errado. Mas quantas vezes os nossos orçamentos estão tão esmagados com as coisas que são temporais e críticas, que nós não conseguimos abrir espaço para aquilo que é prioritário e necessário para a nossa vida. Os nossos orçamentos no início do ano, o que eles prevêem para missões de evangelismo, quantas igrejas não têm ainda no seu orçamento um percentual, uma porcentagem determinada para que o projeto também aconteça, para que missões aconteçam. Muitas igrejas estão sim contribuindo com missões missionárias, ajudando e abençoando. Mas às vezes eu tenho a impressão que nós nos distraímos tanto, que nós perdemos a noção de que podemos fazer ainda muito mais. Às vezes a gente olha e a gente fala que nós não temos condições. E se a gente olhar para a União de Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, nós não temos como plantar a igreja. Os nossos campos estão sofrendo. Os nossos obreiros, na sua maioria, não têm sustento completo. As coisas estão acontecendo de uma maneira, parece que roubar, consumir, devorar cada recurso que entra na União. Eu tenho falado, Senhor, nos ajuda a ver o que está acontecendo. Quando a gente pensa assim, vai se abrir um espaço no orçamento, e a gente vai conseguir cumprir o que foi planejado na igreja, vai ter essa bolsa, vai ter essa situação. E o dinheiro vai sendo consumido. E a gente fala assim, o que é que está acontecendo? E amados, sabe o que eu entendo que está acontecendo? Deus não abençoa a infidelidade. E a infidelidade de igreja, mais de 60% das nossas igrejas, que não estamos bonitas fiéis à união de igreja, não podem ser abençoadas por Deus. Porque com 130, 140 igrejas contribuindo com a união, nós conseguimos fazer o que conseguimos, adquirimos um 19º andar, não é isso? Vivemos esses anos todos, plantamos mais de 40 anos, fazemos o meu congresso, tantas outras coisas aconteceram. Imagine que as quase 400 igrejas da nossa denominação fossem fiéis aos títulos dos títulos. A verdade é, nosso problema não é de Deus, são as nossas prioridades. E nas nossas prioridades, muitas vezes não está ser fiel ao livro dos Jesus. E daí a gente entra em outros estados que na verdade não era a nossa competência, então a gente para por aqui. Mas a verdade é que nós temos que ter as mesmas prioridades de Jesus. E Jesus diz, os campos já estão brancos. E olhando as multidões, na teoria, ele fala assim, mas como eu vou ter um pastor, adoração, aflito, desgastado. E ele fala, roupa ao Senhor da seara, porque ele manda de trabalhadores, é porque a nossa Deus sabe que cada dia, em cada momento,